Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Fortalecidos pela Palavra de Deus. Um programa que visa nos aconselhar em diversas situações à luz da palavra. Hoje nós estamos aqui com o pastor Monferrari. Pastor Monferrari, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Ronaldo, a paz do Senhor a todos. E hoje o tema do nosso programa é sobre o ministério e a ovelha, o pastor e a ovelha. Pastor Monferrari, para iniciarmos, nesta obra, como é o levantamento ou o chamado de um homem para o ministério? O que nós aprendemos é que está na Bíblia, o pastor, assim como Davi, ele foi retirado de trás da malhada, ou seja, o pastor, ele um dia foi ovelha, ele sabe todas as necessidades e também ele sabe aquilo que a ovelha necessita, por isso o Senhor levanta, mas também com as prerrogativas que estão na palavra. Então está lá na carta de Paulo a Timóteo, fala todas as qualidades do pastor ou a qualidade daquele que seria levantado como pastor. Não é o foco do nosso programa hoje, mas é importante enfatizar, até mesmo para você que está em casa, são homens chamados pelo Senhor, os dons espirituais, não é isso, pastor? A consulta, e aí então o varão ele é conduzido ao ministério conforme a revelação do Senhor. Isso. E a característica de um pastor nessa obra? Nós temos até o Salmo 23, que podemos colocar assim como o estatuto da ovelha, aquilo que o pastor ele fornece, a forma que ele cuida da ovelha. O que nós podemos falar da forma ou do que o pastor fornece para a ovelha? Quando nós falamos aqui no Salmo 23, o Senhor mostrou, eu me lembro quando o Senhor revelou aquele culto da ovelha, né, que era quinta-feira, era um culto de oração, bem antes desse, hoje nós temos também culto de oração na quinta-feira, mas era o culto da ovelha. E ali o Senhor deu uma revelação do Senhor. O Senhor revelou que o Salmo 23 é o estatuto da ovelha, ou seja, os direitos da ovelha diante do Senhor. Então, nós não vamos ler o Salmo aqui, né? Ele tem 9 versículos aqui, mas é um Salmo muito bem conhecido, mas é para lembrar que o pastor, aí no caso o pastor que está à frente da igreja, está com o governo da igreja, ele tem que obedecer esse estatuto aqui, porque a ovelha não é dele, a ovelha é do Senhor. Glória a Deus. É como o senhor falou, né? Não vamos entrar no detalhe do Salmo 23, ali do verso 1 ao verso 6, mas ele fala que é uma incumbência do pastor não deixar faltar nada para a ovelha, conduzir a verdes passos, alimentar, a água do refrigério, cuidar pelo caminho que a ovelha ela caminha, né, conforme a direção do Espírito Santo. Então, nesta última hora, a ovelha tem esse direito e o pastor ele tem essa responsabilidade de fornecer, conforme o recurso do Senhor, tudo aquilo que a ovelha precisar, espiritualmente falando. Não é verdade, isso, ele pastor? vai zelar pelo rebanho de acordo com a vontade do Senhor. Agora, eu gostaria de ler um texto aqui, que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 15, para entender, lá em Timóteo fala quais são as necessidades do pastor, do servo do Senhor, para ser levantado. Em posição de dos presbitérios, né, que governe bem a sua casa, está tudo lá. Mas agora nós vamos ver qual é o desejo do Senhor para o levantamento do pastor. Então, nesse texto de Jeremias 3, versículo 15, diz assim: vos darei pastores segundo o meu coração. Glória a Deus. Que vos apacentem com ciência e com inteligência. Quando fala consciência e inteligência, é com revelação. Não é com razão, não. Exatamente. É importante nós entendermos isso. Consciência. O que a palavra fala? Que o Senhor falou assim: a minha ciência, né, não é a vossa ciência. O meu pensamento não são os vossos pensamentos. Isso. Então, a ciência do Senhor é aquilo que vem da eternidade, ou seja, é a revelação. Glória a Deus. E é interessante, né, que o chamado é segundo o coração de Deus. Deus Exatamente. elege ao chamado e ali o se concretizar do ministério na vida do companheiro.
E é importante quando fala segundo o coração de Deus, é porque não é aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas a vontade de Deus manifesta cada dia no meio do rebanho, não é verdade, pastor? Isso. Agora, nós lembramos como o senhor levantou Davi, né? O que o senhor falou? Achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração e que fará toda a minha vontade. Então, quando o senhor fala conforme o meu coração, porque o pastor ele tem que fazer toda a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor está no Salmo 23, que nós vimos aqui. E a vontade do Senhor é suprema, né? Pegando essa questão de Davi, não estava nem ali no momento inicial, mas manda chamar, ou seja, o Senhor ele vai o Senhor escolhe aquele que ele quer e aquele que é a vontade dele a cada dia para as nossas vidas. Isso mesmo. E o pastor, ele tem uma responsabilidade de não ferir a ovelha. Quando lá em Zacarias 2:8 fala, porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos olhos. Isso. Como é esse cuidado do pastor para com a ovelha? Isso aí, porque veja bem, a palavra fala que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, o pastor, ele vai governar a igreja pela direção do Espírito Santo. Não é pela vontade dele, pela razão dele, mas somente pela direção do Espírito Santo. É isso que o senhor fala, é isso que o senhor mostra, é aquilo que o senhor requer do pastor. Até porque o rebanho, ele é do sumo pastor, ele não é do pastor físico que está ali na igreja, né? Em Atos, há uma citação, inclusive, que fala que o rebanho a qual ele comprou com o seu próprio sangue, se referindo do Senhor Jesus. O rebanho, ele não pertence a ovelha alguma, isso. Mas ele pertence ao Senhor Jesus. É isso mesmo. Então, é importante a ovelha entender isso e o pastor também, que é um relacionamento entre o pastor e a ovelha, mas esse relacionamento está subordinado à direção do Espírito Santo, tanto da parte de um quanto da parte do outro. Pastor, mas às vezes cabe ao ministério local alguma conversa, direcionamento, em algum momento também a questão da disciplina com a ovelha. E a ovelha, ao ser corrigida pelo pastor, ao tomar posse daquilo que é a vontade do Senhor, que muitas vezes contraria aquilo que nós queremos, como tem que ser a postura da ovelha, pastor? Veja bem, nós falamos aqui os direitos da ovelha. O direito da ovelha está ligado ao desejo do Senhor para com a sua ovelha, ou seja, a ovelha do Senhor. Mas também há os deveres da ovelha com relação ao Senhor. Então é importante nós entendermos que tudo na obra está relacionado ao Senhor. Eu me lembro que certa vez eu cheguei numa igreja e uma irmã me procurou a respeito de um determinado assunto. E ela falou, não, porque no ministério anterior... Eu falei, como assim? Não, porque o ministério anterior era assim, agora como o senhor for, não, peraí. Então, primeira coisa que a ovelha tem que entender, que o ministério é do Senhor Jesus. O que diz a palavra? Quando foram levantados os primeiros diáconos, que eles sirvam à mesa e nós perseveraremos no ministério da palavra. Então, o ministério dessa obra é da palavra, ou seja, de Jesus. Agora, cabe ao pastor ele honrar aquilo que o Senhor confiou a ele, que é o ministério da palavra. O ministério não é dele, tanto é que ninguém viu nas nossas igrejas ministério do pastor fulano. Então, não existe isso. Porque o ministério é do Senhor Jesus. Agora, cabe o ministério, a ordenação do pastor é para cumprir esse ministério. Então, é importante a ovelha entender que há um ministério que o Senhor confia ao pastor. Amém. Para ser usado conforme a vontade do Senhor. Então, quando há qualquer atitude do pastor, independente, pode ser uma disciplina, pode ser uma correção, ou pode ser somente uma exortação. Primeiro, o pastor ele deve fazer isso na direção do Senhor, ou seja, através de um dom espiritual, de uma revelação, de uma orientação dada pelo presbitério. Então, ele vai chamar a ovelha e vai transmitir à ovelha aquela orientação. E eu me lembro, aproveitando aqui, muitas vezes as pessoas confundem a coisa. Certa vez nós fomos levar para uma pessoa, foi até para um pastor.
uma orientação. A orientação veio do presbitério, porque o presbitério ali estava reunido, o senhor deu vários dons, deu discernimento dos dons e foi dada uma orientação para esse pastor. Nós chamamos o pastor e falamos assim, é uma orientação do presbitério para você, a orientação é essa. Aí ele falou assim, isso é uma orientação ou uma revelação? Porque as pessoas confundem. Eu virei para ele e falei, você pode escolher. Eu pergunto o seguinte, o governo está acima dos dons ou os dons estão acima do governo? Aí Entendi. Ele entendeu. Então, a ovelha tem que entender, quando vê uma orientação, é porque aquela orientação veio de dons espirituais, ela veio de discernimento, ela veio de sabedoria, ela veio de um corpo, porque o pastor ele não age sozinho, ele pode agir na igreja local através da direção do Espírito Santo no grupo de intercessão, que são as orientações para a igreja local, ou pode agir de acordo com a orientação do presbitério, da mesma maneira que vem dos dons da orientação do corpo, que é o presbitério. Então, a ovelha ela tem que entender quando ela recebe qualquer orientação. Pode ser uma disciplina, pode ser uma exortação, uma correção, mas aquilo veio do Senhor. É importante a ovelha entender isso. E o mais importante é para o bem dela. Glória a Deus. Não é isso? Exatamente. O que diz a palavra? Aquele que está sem disciplina não é filho bastardo. Está na Bíblia. Eu acho que você deve ter. O pai corrige o filho. Tem um texto, depois você olha o texto aí. Então, Hebreus o Senhor, 12, desculpe interromper. Hebreus 12, verso 16 e verso 8. Ele emoldura a questão da importância da aceitação da disciplina, da aceitação da palavra de correção. A palavra fala que Deus corrige a quem ama. Exatamente. Então, não é o pastor que está corrigindo. E agora eu gostaria de dar mais uma observação. Quando eu vim para essa obra, eu não era nem batizado. Isso tem quase 50 anos. E eu participei de um principiantes que eu lembro muito pouco, porque depois eu assisti vários seminários de principiantes. Então, aquele primeiro lá ficou, né, nem lembro quem deu aula, mas eu lembro que um professor, olha só como é que marca a vida, um professor, não lembro quem e ele deu uma palavra, nunca mais ouvi em seminário nenhum, ele falou assim, aqui nessa obra, quem olhar para o homem cai. Exatamente. Então, se a pessoa está pensando que é o homem que está levando aquela orientação, ela já está em dificuldade. Agora, se o pastor ele levar alguma orientação que não for da parte do Senhor, aí é ele que está em dificuldade. Exatamente. É bom entender isso aí. Então, feito eu falei, o relacionamento do pastor com a ovelha, ele está diretamente ligado à direção do Espírito Santo. Muito bom. Até porque, né, pastor, todo esse trato, ele tem que ser com amor. O pastor, quando ele vai até mesmo corrigir, ele não vai ali tratar a ovelha de qualquer maneira, independente do que ela fez. Isso. Em todo tempo, assim como o Senhor é conosco, o pastor também é com a ovelha, é com amor, é com misericórdia, é com cuidado, porque as coisas elas se entrelaçam. A ovelha, ela tem o estatuto da ovelha, lá no Salmo 23, há um pastor que às vezes tem que trazer uma palavra de correção, mas em todo tempo esta ovelha ela precisa ser cuidada, porque afinal de contas a correção é um cuidado do Senhor através do ministério para a ovelha, não é verdade, pastor? E agora tem um detalhe importante. A ovelha, ela sofreu uma correção, foi disciplinada por algum motivo, né, que o senhor mostrou, mas ela tem que entender uma coisa. E isso é normal, né? Na experiência desses anos todos, a ovelha, ela entende que por ela estar disciplinada, ela está sendo rejeitada. Pelo contrário. Está sendo cuidada, ela está sendo cuidada. E o pastor, olha que coisa importante, o pastor, muitas vezes, ele cuida mais da ovelha que ela está nessa situação, que ela está fraca, que ela está disciplinada, que ela está rejeitada, ela que pensa assim, do que muitas vezes das outras ovelhas, porque ele vai obedecer aquilo que está na palavra. O que o Senhor Jesus fez na parábola? Ele deixa as 99 no deserto e vai buscar aquela que está perdida. Exatamente. Então, a ovelha tem que entender o amor do pastor pela ovelha, ele cuida mais dessa ovelha que ela está por algum motivo afastada
ou está disciplinada, que cuida dos outros. Então, primeiro o seguinte, que não há acepção de pessoas, né? Nós tratamos todos juntos. Mas essa ovelha, até pela palavra, ela merece um cuidado especial. Pastor, nós estamos chegando ao término desse programa, e para terminar, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: precisa haver comunhão entre o pastor e a ovelha orar pelo pastor, o pastor orar pela ovelha? Como é esse relacionamento, esse comunhão? Qual é a importância de haver comunhão, né, entre o pastor e a ovelha e o pastor? Aí nós vamos lembrar lá do sacerdócio, lá no Velho Testamento. Qual que era a função do sacerdote? Era levar todas as necessidades da ovelha diante do Senhor através do sangue. Sim. Então o sacerdote, ele foi lá no Velho Testamento, ele foi levado ali, foi levantado pelo Senhor para levar todas as necessidades da ovelha diante do Senhor. E do nosso caso não é diferente. O pastor foi levantado para orar para a ovelha. Além de apacentar, ele tem que orar aquela ovelha que está precisando, enferma por algum motivo, que está afastada, às vezes está viajando, está com necessidade no lar, um lar dividido. Então, o pastor foi levantado para isso. E o que sustenta, agora é importante, o que sustenta o pastor é a oração da ovelha. É o rebanho, né? Então, para encerrar, vou contar uma experiência aqui. Um culto de ceia, estava o pastor lá na frente, ele botou a igreja em pé, e nisso ele teve uma visão, lá do púlpito. Ele viu que um anjo, ele via ali no meio do corredor, no corredor central, com uma coroa. Ele começou a quebrantar. Ele falou: Senhor, não mereço, né? Ele achando que aquela coroa é para ele. Que coisa maravilhosa. Aí, no meio da igreja, o anjo para, ele vai no meio da igreja e coloca a coroa numa senhora, numa idosa que estava ali. Ele falou assim: você está sendo sustentado pela oração dessa serva é aqui. Verdade. Então, ali a bênção era da irmã que orava pelo pastor. Exatamente. Então, ele entendeu a importância da oração do rebanho pela vida dele. Glórias a Deus. A você que nos assiste, ame o seu pastor que está contigo, é um homem de Deus. Aos pastores também que nos assistem, nós cremos que há esse amor pelas ovelhas, porque juntos vamos cumprindo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ao pastor Monferrari, gostaria de agradecer pelos conselhos, à luz da palavra, a presença do companheiro. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor a todos e até o próximo programa.